como combater? Tu acha que o projeto de lei pode contribuir nesse sentido? Ele pode contribuir em qual sentido? Ele ele pode contribuir, bom, em primeiro lugar, né, todos esses projetos ou essas leis que criminalizam condutas, né, contribuem no sentido de dar visibilidade para o problema, em primeiro lugar, né. Bom, hoje está se falando em misoginia de uma forma que antes não se falava, as pessoas estão indo atrás para saber o que que é, tá, mas o que que é misoginia, que estão discutindo criminalização e tal. Então, assim, quando a gente criminaliza, a gente coloca um holofote sobre um determinado fenômeno que passa a ser, objeto de dados também, né, então, bom, criminalizou a misoginia, passou a ser um crime, então começa a ter, né, a delegacia começa a registrar ali, a mulher vai lá e fala que foi vítima daquilo, bom, registra, misoginia, daqui a pouco a gente vai ter dados de quantos registros foram, depois no outro ano, depois com isso a gente consegue ter, algum diagnóstico, né, porque de fato, a palavra começa a palavra entra na nossa no nosso linguajar, né, então as pessoas começam a falar: "Ó, isso aqui é crime, é misoginia, eu vou registrar, eu vou", né, as escolas começam a identificar: "Ah, isso aqui foi, né, tá praticando um ato de misoginia". Então a gente quando a gente nomeia, né, isso tem efeitos, né, simbólicos, mas também de conseguir identificar melhor essa situação. Então, olha, às vezes alguém que foi vítima ali, estava sendo vítima de ameaça numa rede social e tal, começa a identificar: "Olha, isso aqui é misoginia", né, então isso é importante, né, isso coloca a palavra e a prática na boca das pessoas, né, e faz com que sejam produzidos, viabiliza que sejam produzidos dados e que a gente tenha um diagnóstico um pouco mais preciso, talvez, sobre esse fenômeno, digamos assim. Mas a criminalização, ela nunca é, eh, digamos assim, o caminho para enfrentar um determinado fenômeno, uma determinada questão estrutural, que vem de desigualdades estruturais, que vem de a criminalização ela é muito limitada, né, aí vem toda a discussão, né, poderia trazer toda a discussão de criminologia crítica e tal, a própria criminologia feminista, né, de identificar os limites da incidência do sistema de justiça criminal, né, a gente, né, não precisa entrar nesses meandros, mas a gente sabe que o sistema de justiça criminal é um sistema que existe para controle social, né, de populações indesejáveis, né, que vai incidir prioritariamente sobre a população negra e pobre, que vai ser a predominantemente criminalizada, né, ou vai ser ali o público-alvo da criminalização, né, principal, né, e que a resposta, né, a pena, digamos assim, dificilmente contribui para prevenir, né, aquele crime, né. A gente vê o feminicídio hoje é o crime dentro do nosso ordenamento jurídico com a maior pena dentro do hoje no Brasil, né, porque foi aumentado agora recentemente para uma máxima de 40 anos, que é a maior pena que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso, né, faz aí 2 anos, né, que foi alterada essa lei, e não é algo que a gente espere que o número de feminicídios vai reduzir, porque aumentou de 30 para 40 anos a pena, né. Então a gente sabe que, às vezes, tem um efeito mais simbólico do que efetivo de fato reduzir aquilo ali, né. Claro que depende muito de como isso vai ser conduzido pelo sistema de justiça criminal, de segurança pública, se vai ter condições estruturais de investigar a autoria desse crime, né, de muitas vezes esses crimes são praticados no âmbito digital, no âmbito virtual, se de fato, né, as polícias estão preparadas para identificar esse autor, para chegar até essa pessoa, para aprender, se o sistema de justiça vai lidar com isso com a gravidade que isso merece, né, enfim. Eh, mas eu não acredito em nenhum aspecto que a incidência do sistema de justiça criminal vai resolver nenhuma situação, né, complexa como a da misoginia, né. Mas contribui, não vou não é uma eu acho que é um avanço em termos de reconhecimento de que é uma violência, de que é uma violência grave, de que tem consequências drásticas para a vida das mulheres, né, que pode levar, né, inclusive à violência fatal, mas ainda que não leve, é gravíssimo, e que, né, bom, se dentro da nossa sociedade a gente tem o direito penal para lidar com situações graves, né, de violência de uma pessoa contra outra, faz sentido que a misoginia, enquanto uma violência grave, seja criminalizada também, já que essa é a resposta que o nosso sistema dá, né, para os crimes, né, para aquilo que é considerado grave, né, uma violação grave de direitos. Então, eu acho que é uma política importante para mostrar, né, a relevância desse fenômeno, mas não vai ser isso que vai resolver a situação.
Até porque entra nessa discussão sobre um enfoque muito criminal, penal, que é muito comum, na verdade, nos discursos da própria direita, né? Sim. Eu te perguntei isso, inclusive, porque é, também me é estranho de por que, por exemplo, o Senado, que não é flor que se cheire, o Senado brasileiro, o Senado, salvo engano, nessa última votação, deu votação majoritária, unânime, se eu não estou enganado. Se não foi Uhum. unânime, foi majoritária, assim. Claro, se não fosse majoritária, não tinha passado, né? Mas, assim, foi um número bastante expressivo, né? Então, fico também um pouco em dúvida, assim, em que medida a gente está conseguindo avançar concretamente a passos largos com medidas como essa. Embora me parece que entra ali num rol de legislações, junto com a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio. E uma terceira, inclusive, que a gente não comentou, mas que é específico sobre crimes na internet, né? Que é a Lola, Uhum. né? Uhum, Que é uhum. de, eu acho que um pouquinho depois da lei do feminicídio, né? Um pouquinho depois. Eu não me Acho que lembro o ano 2018, exatamente. se eu não estou enganado, porque, enfim, eu Uhum. tive que pesquisar isso, eu tava com a data mais ou menos fresca na cabeça. Mas que de alguma forma entra nesse rol, né, dessas legislações, né? Inclusive Uhum. essa legislação, a lei, é lei Lola, né? Sim, sim, a gente chama, é claro, ela tem um número, né, mas a gente chama por conta do caso da Lola, Uhum. enfim, né, que sofreu uma série de ataques, né, digitais ali e tal. Hoje existe, né, uma série de normativas, seja, essa lei, sejam outras leis que tratam sobre especificamente sobre violências que as mulheres sofrem no espaço, não só mulheres, né, mas enfim, que sofrem no espaço virtual, digital, né. Então a gente tem ali, foram tipificadas várias condutas ali relacionadas, por exemplo, à exibição, à divulgação de material íntimo contra a Uhum. vontade da mulher, ou o registro desse material, enfim, que hoje está incluído no Código Penal como violência sexual, né, como formas de violência sexual. Então, hoje a gente tem, né, tipificadas essas condutas de uma forma muito clara, seja a captação, por exemplo, de imagens íntimas da mulher contra a vontade, seja a divulgação de imagens sem conhecimento ou, né, contra a vontade dessa mulher. Então, 2018 também teve a lei da importunação sexual, que também foi importante, né, que preencheu ali uma certa lacuna que a gente tinha em termos de criminalização de alguns atos ali de importunação sexual, enfim. É. Mas essa legislação, ela consegue funcionar concretamente? Porque eu pergunto isso porque, bom, tu estava falando do uso indevido, eu fiquei pensando recentemente, a gente teve o caso do uso da IA do Twitter, né, para fazer, enfim, pegar a imagem de uma pessoa, colocar a imagem daquela pessoa e pede para, sei lá, colocar em roupas íntimas ou até eu acho que pelada dava para fazer. Uhum, E mais grave ainda, faziam isso inclusive com imagens de criança. uhum, E isso em várias redes sociais, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil isso foi bastante forte. Então, uhum, isso é um exemplo para mim de que conseguiu combater, conseguiu segurar, parece que tem muita dificuldade, né? uhum, Então, uhum. não sei. É, não, assim, realmente, essas legislações que trazem criminalização de condutas, elas não conseguem combater, não conseguem prevenir, não são suficientes, digamos assim, para enfrentar esse tipo de fenômeno, né. A criminalização, ela sempre vem depois que o fato aconteceu para tentar, né, responsabilizar de alguma forma aquele autor, se for identificado aquele autor, né. Mas a gente vê, né, até o próprio exemplo que tu desse ali do estupro coletivo, enfim, da camiseta ali do sem arrependimentos, muitas vezes ainda que o sistema de justiça criminal incida sobre aquela pessoa, aquilo ali não vai ser suficiente para evitar que outros façam a mesma coisa, até por esse entendimento de que foi uma injustiça, que não deveria ter sido criminalizado, ter sido preso, enfim, que na verdade ele reflete aquilo que outros pensam também, às vezes até estimula, né, então assim, eu não vejo, Vira um mártir, né, quase. vira um mártir, é. Quase isso, assim, porque. É, exatamente. A camiseta, pelo menos, é quase como se fosse um herói ali, né, de uma resistência masculinista, Uhum, enfim. uhum. E isso é muito preocupante, né, porque a justiça criminal, ela não tem a gente pode até olhando a estrutura das próprias polícias, do próprio judiciário, enfim, muitas vezes não tem estrutura para identificar a autoria desses crimes, né, ou de fato, né, responder a esses delitos da forma como deveria. E mesmo que essas pessoas cheguem a ser punidas, criminalizadas ou presas, enfim, isso é
uma enxugação de gelo. Acaba, claro, aquela pessoa pode ter sido responsabilizada na forma da lei, né? Mas não impede que outros episódios assim aconteçam, né? Esse efeito da prevenção aí olha, eu vi que aconteceu com o outro, então eu não vou fazer. Essa eficácia é bem questionável, né, da lei penal, né, é uma discussão que eu também não sou especialista na criminologia crítica, mas em termos de dados, né, de empíricos, é bem questionável se de fato outras pessoas deixam de agir daquela forma porque veem alguém ser punido, digamos assim, né. Então, não acho que essas legislações tenham avançado no sentido de coibir esse tipo de prática. Acho que precisariam de outras políticas, né, para além do sistema de justiça criminal, e não é suficiente, né, como a gente tem conversado aqui desde o início. Mas essas questões vão muito além da própria possibilidade do sistema de justiça de forma geral. Vai muito além da justiça, vai muito além da polícia, né, e envolve toda uma política pública e não só uma política pública, né, envolve uma própria reflexão sobre modelo de sociedade, sobre modelo de indivíduo, ou até falasse da questão da solidariedade, da competição, né? Tudo isso está implicado, né, nessas questões também, né? Porque, como a gente falou, né, o individualismo ou o neoliberalismo desemboca no neoconservadorismo que vai dizer que a mulher tem que obedecer e que se ela nega o pedido de casamento ou o pedido de namoro, ela é suscetível de violência porque ela está ali, né, enquanto um objeto, né, enquanto um pedaço de carne, né, então, não como um sujeito de direitos, né, então, é, é, é um caldo cultural muito difícil de desconstruir, né, e que muito embora a gente tenha avançado em uma série de sentidos em termos de legislação, a gente vê aí recentemente uma reação muito mais ofensiva do que as nossas capacidades de, Sim. de, de, de resistir a ela, né?